Olá, tudo bem? Aqui é o Antônio, e hoje chegamos ao capítulo 10 do livro de João. Mas antes, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos e deixe seu like para fortalecer nosso trabalho. Vamos lá então, Jesus o bom pastor e as suas ovelhas. No Evangelho de João, Jesus nos apresenta uma parábola que ilustra de forma tocante o seu papel como o bom pastor. A metáfora do pastor e das ovelhas é uma das imagens mais profundas e poderosas usadas por Jesus para explicar a sua relação com os seus seguidores e o propósito de sua missão. Vamos mergulhar nesta história e refletir sobre o que ela significa para a nossa vida, dividida em tópicos, para ajudar a captar a essência desta poderosa narrativa. O bom pastor e o ladrão. Quem entra pela porta? Jesus inicia a parábola destacando dois tipos de pessoas, o verdadeiro pastor e o ladrão. Ele diz que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas tenta subir por outro lugar, é ladrão e salteador. Essa figura do ladrão representa aqueles que vêm com intenções egoístas e destrutivas, querendo enganar e explorar as ovelhas. A imagem do curral simboliza o lugar seguro, onde as ovelhas deveriam ser protegidas. Por outro lado, aquele que entra pela porta é o verdadeiro pastor. Ele tem autoridade e legitimidade para cuidar do rebanho. O porteiro o reconhece e as ovelhas ouvem a sua voz. Jesus aqui destaca uma diferença clara entre o líder legítimo, que cuida das ovelhas, e os falsos líderes, que só querem explorar e destruir. O verdadeiro pastor tem um relacionamento de confiança com o seu rebanho. O pastor e o chamado das ovelhas. Uma das partes mais emocionantes desta passagem é quando Jesus descreve como o pastor chama as ovelhas pelo nome, e elas respondem à sua voz. Este é um detalhe importante. O pastor conhece as suas ovelhas de forma pessoal, pelo nome. Ele as conduz para fora do curral, e elas o seguem porque conhecem a sua voz. Isso reflete a relação íntima que Jesus deseja ter com cada um de nós. As ovelhas não seguem o estranho, porque não reconhecem a sua voz. Jesus está ensinando que aqueles que verdadeiramente o conhecem serão capazes de distinguir a sua voz em meio às distrações do mundo. Isso também é um alerta para nós. Precisamos estar atentos para não sermos enganados por falsos mestres que vêm com promessas vazias. A identidade de Jesus, a porta e o bom pastor Jesus, percebendo que os seus ouvintes não entenderam a primeira parte da parábola, explica de forma mais direta. Eu sou a porta das ovelhas. Aqui ele revela-se como o único meio pelo qual as ovelhas podem entrar e encontrar salvação. Ele é a porta que dá acesso à vida em abundância. Além de ser a porta, Jesus também se identifica como o bom pastor. Ele não é um mercenário, alguém que cuida das ovelhas apenas por interesse. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, protegendo-as até mesmo do lobo. Essa imagem é um prenúncio do sacrifício que Jesus faria na cruz, dando a sua vida por todos nós. O mercenário e o perigo dos lobos. Jesus contrasta o bom pastor com o mercenário. O mercenário é aquele que cuida das ovelhas, mas não tem um verdadeiro amor ou compromisso por elas. Quando o lobo aparece, ele foge, deixando o rebanho vulnerável ao ataque. O lobo dispersa e devora as ovelhas, e o mercenário não se importa. Essa parte da parábola é um alerta contra os falsos líderes, que não têm um verdadeiro compromisso com aqueles a quem deveriam proteger. Jesus, como bom pastor, nunca abandona as suas ovelhas, mesmo nos momentos de maior perigo. Ele se coloca entre o perigo e o rebanho, entregando a sua própria vida por elas. As outras ovelhas, um rebanho, um pastor. Jesus faz uma revelação surpreendente ao dizer que tem outras ovelhas que não são deste aprisco, e que também precisa agregá-las. Essas ovelhas ouvirão a sua voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Aqui, Jesus está falando sobre a inclusão dos gentios na sua missão. Ele veio não apenas para os judeus, mas para todo o mundo. O rebanho de Jesus é universal, e todos são convidados a fazer parte dele. Essa parte da história nos lembra da missão universal de Cristo. Ele veio para salvar a todos, e não há distinção de raça, cultura ou nação. Todos aqueles que ouvirem a sua voz e o seguirem serão parte deste grande rebanho, sob os cuidados do bom pastor. O sacrifício voluntário do bom pastor. Em um momento de profundo significado, Jesus explica que ele dá a sua vida pelas ovelhas de forma voluntária. Ninguém tira a vida de Jesus contra a sua vontade, ele a entrega livremente. E mais, ele tem o poder de retomá-la. Isso faz referência direta à ressurreição, mostrando que a sua morte não é o fim, mas uma parte essencial do seu plano para dar vida em abundância às suas ovelhas.
Essa declaração reforça o controle absoluto de Jesus sobre o seu destino e a sua missão. Ele veio para dar a sua vida, mas também para ressuscitar e trazer salvação para todos. A reação dos ouvintes: divisão e incredulidade. Apesar da clareza das palavras de Jesus, muitos dos seus ouvintes ficaram divididos. Alguns diziam que ele estava possuído por demônios ou fora de si, enquanto outros, reconhecendo os seus milagres, questionavam se alguém endemoninhado poderia abrir os olhos dos cegos. Essa reação revela uma verdade sobre o ser humano. Mesmo diante da verdade mais evidente, muitos ainda escolhem a dúvida e a descrença. A mensagem de Jesus sempre divide, porque exige uma resposta. Ou acreditamos nele como o bom pastor, ou rejeitamos a sua oferta de vida. A parábola do bom pastor é uma poderosa metáfora que revela o amor sacrificial de Jesus por nós. Ele nos conhece, nos chama pelo nome e nos guia com segurança. Mas também é um alerta. Devemos estar atentos às vozes que tentam nos desviar do verdadeiro pastor. A sua promessa é clara. Aqueles que ouvirem a sua voz e o seguirem receberão vida em abundância. Uma vida que ele oferece livremente, entregando-se por nós. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe. Valeu e até mais.